O Ministério Público ele pode intervir na questão das faltas dos vereadores? Olha, Felipe, as faltas dos vereadores, ela pode ser tratada sob duas espécies, duas formas. O controle pode ser feito de forma política, né, pela própria Casa Legislativa, e ele, dentro do seu regimento, ele tem instrumentos em que ele pode realmente conter, inclusive quando o vereador suplanta o número de faltas superiores a 1/3 das sessões do ano, já é caso de perda de mandato, já é uma das hipóteses de perda de mandato. Então, esse controle ele pode sim ser efetuado pelo Legislativo, e esse controle também pode ser feito de forma judicial, certo? Sob o aspecto judicial, existem algumas dificuldades. O Ministério, aí é que entra a questão do Ministério Público. O Ministério Público pode sim fiscalizar o cumprimento disso. Agora, de que forma? Esse controle sobre essas faltas também, além de incidir algum caso de quebra das normas regimentais, que pode gerar punição política ao membro, né, ao vereador, ela também é uma falta de um dever funcional. E sendo a falta de um dever funcional, ele vai entrar na esfera dos demais servidores, como acontece com qualquer servidor do poder público que está sujeito a essa fiscalização, onde se tem o dever de comparecimento. E havendo realmente, faltas injustificadas, ele pode incidir num ato que a gente pode classificar como improbidade administrativa. Não há previsão de crime para essa espécie, para essas ausências. Então, a gente não pode tratar o caso como um ilícito penal. Mas na esfera do ilícito civil, onde a gente insere, onde o fato está inserido na esfera da improbidade administrativa, é passível sim de reclamação ao Ministério Público, é sim passível de uma atuação do Ministério Público perante o Judiciário através do ingresso da ação de improbidade. E só para constar, os tribunais eles vêm reiterando esse entendimento de que a ausência do membro constitui uma falta disciplinar, constitui uma falta administrativa e que é passível sim de correção via judicial. Recentemente teve-se notícia no STJ, através do julgamento da segunda turma do STJ, em que vereadores de um determinado município foram punidos, na verdade responderam e foram condenados por ato de improbidade administrativa, exatamente em razão de ausências injustificadas às sessões, ou seja, o não comparecimento ao trabalho, como penalidade que poderia incidir para qualquer servidor. Então, a pena em caso de improbidade administrativa, em caso de condenação, pode gerar, entre outros, né, a perda do mandato e, inclusive, a inelegibilidade. Então, essa seria, entre outras, uma das consequências, né, ou duas das consequências, no caso. A questão das faltas justificadas, que lá fala que o presidente da Câmara ele tem que assinar o requerimento e tem que ter ciência da falta justificada de cada vereador. No caso de não haver esse documento assinado pelo presidente da Câmara e dele estar ciente que ele deve haver esse controle, ele pode ser prejudicado por não estar fazendo esse controle das faltas justificadas ou não? Se ele incidir em algum ato, né, se a conduta dele é com o intuito de prejudicar as atribuições do cargo, ou seja, e se isso resulta danos à sociedade como um todo, né? E se realmente for constatado que esse ato é de natureza dolosa, ele pode ser enquadrado esse ato pode ser enquadrado como ímprobo. No caso, se for comprovado que um vereador faltou mais de 1/3 das sessões, qual seria o procedimento que seria feito? Se não for tomada nenhuma medida por parte da casa, né,
sob aspecto político, que aí no caso seria até a extinção do mandato, ou independentemente da medida tomada lá, o Ministério Público ele pode sim, uma vez demandado ou espontaneamente, instaurar um procedimento, um inquérito civil para apurar a conduta, verificar realmente a confirmação de faltas injustificadas. Esse procedimento, nessa investigação, embora uma investigação, é dada a oportunidade ao investigado a se manifestar, apresentar as suas razões, e daí se realmente se constatar que, sob o aspecto jurídico, aquele membro do Poder Legislativo, aquele vereador, cometeu ato de improbidade administrativa, que aí seria um ato, a infração aos deveres legais, né, de forma dolosa. Nesse aspecto a gente é exigido o dolo ao menos genérico, ele pode sim ser responsabilizado e ajuizado contra ele uma ação de improbidade. E que, se confirmada pela justiça, né, se confirmada pelo judiciário, pode levar à perda do mandato, inelegibilidade, pagamento de multa, entre outras sanções. Ontem a gente estava verificando no portal da transparência, de acordo com as faltas que eu tinha feito o levantamento dos meses, e não é feito nenhum desconto. Isso pode ser levado em questão, a gente pode questionar isso ao Ministério Público ou até na casa? Sim, sim. Uma vez havendo elementos que nos levem a crer que estão ocorrendo faltas injustificadas e que, mesmo assim, aquele vereador está recebendo seu subsídio sem nenhum tipo de desconto quanto àquelas ausências, assim, isso é possível de responsabilização. Esse ato é sim considerado passível de fiscalização pelo Ministério Público, e quanto a eles pode realmente advir consequências jurídicas para aquele parlamentar que realmente abusou de sua prerrogativa. E o parlamentar que aí eu faço cotejo não só ao parlamentar faltante, mas aquele que, por um ato omissivo ou comissivo, deixou de registrar aquela falta e levou a efeito, e deixou de levar a efeito aquele desconto que deveria ter ocorrido. Então, a análise ela é feita tanto sob o aspecto de quem falta, como quem deixa de agir. Quem deixa de agir sob o aspecto da responsabilidade de efetuar esses registros de ausências e, consequentemente, direcionar deixar de direcionar para exclusão daquele desconto. No momento que eu, como cidadão, vou solicitar essas faltas e eu não encontro nenhum documento que realmente justifique essas faltas, o que pode ser feito? Olha, vai incidir nessa mesma regra anterior. Só quanto ao Ministério Público, uma vez demanda dessa natureza chegando ao Ministério Público, uma vez o cidadão constatando que houve uma decisão entendendo pela justificativa da falta, no entanto, essa justificativa não está comprovada ou não está dentro do âmbito daquelas hipóteses em que realmente o regimento trata como falta justificada, eu entendo que nesse caso é possível sim abrir investigação sobre esse fato e analisar e entender por quê. Se, como cidadão, todo cidadão tem sim o direito de requerer, o direito de peticionar perante qualquer órgão, e isso inclui sobretudo a casa que é chamada a Casa do Povo, né, que é o Parlamento, é a Câmara Municipal. E quanto a isso, sim, o cidadão a gente está assegurado o acesso à informação quanto a isso. Esse direito não pode ser negado. E uma vez negado, também é passível de reclamação perante o Ministério Público. Também é passível de fiscalização pelo Ministério Público. É importante que haja uma maior participação da sociedade quanto a isso, quanto aos destinos políticos da cidade. Eu não estou falando em se envolver em politicagem.
né? Não estou falando disso. Mas é importante que o cidadão tenha interesses sobre os destinos políticos, sobre assuntos de natureza política. E isso inclui, por exemplo, o que acontece diuturnamente na Câmara de Vereadores. Até porque as decisões legislativas que as regras que interessam à sociedade de Mossoró vão vir de lá. Então, essa primeiramente seria uma maior participação. Segundo, uma fiscalização, certo? Até para ajudar os órgãos de combate nesse papel. Os órgãos de combate, aí eu incluo o Ministério Público, Judiciário, né? E é preciso que a população esteja atenta também. Aqui nós somos 3 promotores de defesa do patrimônio público. Estamos abertos a demandas. Muitas demandas elas nos chegam através dessa fiscalização exercida pela própria sociedade, até pelos próprios cidadãos. Então, muitas dessas demandas elas estão aqui hoje em razão dessa iniciativa. Agora, é preciso que a sociedade realmente seja mais participativa. Então, a sociedade sendo participativa, conclamando, né, a todos para que realmente saiba o que está acontecendo no âmbito da Câmara de Vereadores, no âmbito do Poder Executivo, terão mais elementos para cobrar. A presença da sociedade ali fará essa cobrança. E se essa cobrança, que eu digo que seria social, ela não for suficiente, ainda temos os órgãos de fiscalização. E aí eu incluo o Ministério Público.